Um dos objetivos adicionais ao escalonarmos o sistema de equações lineares é descobrir a resposta para duas importantes perguntas envolvendo esse sistema, que são: a primeira pergunta relevante quando você tem um problema, tem um sistema, é um sistema possível de ser resolvido? Essa é a primeira pergunta, na verdade é quase a pergunta principal de todo o problema. É um problema resolvível ou não? A segunda pergunta, que é quase uma pergunta adicional, é um sistema possível com determinada ou única solução ou indeterminadas ou infinitas soluções? Então, depois que você já responde se é um sistema possível ou impossível de ter solução, você agora vai caminhar se tem única solução ou tem infinitas soluções. Então, essas duas perguntas são perguntas principais, perguntas chaves para quando você tem um sistema de equações lineares. O objeto matemático que representa essas duas perguntas de uma vez é chamado de posto de uma matriz, tá? O objeto matemático que responde, tá, essas duas perguntas de uma vez é chamado de posto de uma matriz. E para obtê-lo, é preciso termos em mão uma matriz um tanto quanto específica, chamada por linha reduzida. É a matriz que nós começamos inicialmente, tá? Então, para calcular esse posto, esse objeto matemático, só é possível com essa matriz linha reduzida em mãos, tá? Você não calcula o posto fora dessa situação. Às vezes, essa matriz linha reduzida é chamada também por matriz linha reduzida forma escada, tá? Então, toda vez que você ouvir falar também de matriz linha reduzida forma escada, significa essa matriz aí, linha reduzida, que é essas quatro propriedades sendo satisfeitas. Quais são essas quatro propriedades? A primeira é: se uma linha é não nula, então seu primeiro número não zero será 1. Esse número será chamado de pivô. A segunda: para duas linhas quaisquer não nulas, o pivô da linha inferior deve estar à direita do pivô da linha superior. O pivô da linha superior deve estar mais à direita do que o pivô da linha inferior. A terceira: em cada coluna que contém um pivô, os demais números são zeros. Então, toda vez que você tiver um pivô em determinada coluna, acima e abaixo desse pivô deve ter somente zero. E a última: todas as linhas não nulas devem estar agrupadas na base da matriz, né? Na parte inferior da matriz. E aqui eu coloquei, né, três matrizes, né, que são aquelas três matrizes que nós vimos no início. Nós verificamos que a primeira matriz satisfaz as quatro propriedades, é só você conferir que satisfaz as quatro propriedades. A segunda matriz não satisfaz a última propriedade, por exemplo, tá? Porque eu tenho aqui uma matriz não nula na parte superior aqui da minha matriz, na verdade tinha que ficar mais abaixo. Se eu trocasse essa primeira linha por essa segunda, eu teria uma matriz linha reduzida. A terceira matriz, você consegue observar que aqui na minha segunda linha eu tenho um pivô e acima desse meu pivô eu tenho um número que é não zero, que nesse caso é o 1. Então ele não satisfaz aí minha terceira propriedade, que acima e abaixo de cada pivô deve ter somente zeros. Nessa segunda matriz e nessa terceira matriz eu não posso determinar o posto. Eu não posso de maneira alguma determinar o posto dessa matriz. Por quê? Porque eles não são linha reduzida. Mas na minha primeira matriz eu posso sim determinar qual é o posto da minha matriz ampliada, tá? A minha matriz do meu sistema. O posto, gente, o que é o posto? O posto de uma matriz é a quantidade de linhas não nulas que aparece na matriz linha reduzida equivalente, né, à sua matriz. Então, ó, você aqui tem uma matriz que ela é linha equivalente. Linha equivalente ao seu sistema inicial lá, a sua matriz inicial. Você consegue calcular qual é o posto sabendo quantas linhas não nulas. Veja que essa aqui é uma linha não nula porque tem um aqui e um aqui. Essa linha também é não nula porque eu tenho 1 e o 2 nela. E essa linha é não nula porque eu tenho 1 e o 3. Quantas linhas não nulas eu tenho? 3. 3 linhas não nulas. Aqui eu não posso calcular o posto dessa matriz. Mas se por um acaso eu trocasse a linha 1 com a linha 2, eu poderia calcular o posto porque eu teria uma matriz linha reduzida.
Neste caso, o meu posto seria somente 1, porque eu teria somente uma única linha não nula da minha matriz. Então, o posto é a quantidade de linhas não nulas da sua matriz linha reduzida.